Giro. Nova Manhã. Na verdade, a gente vai acionar aqui, a gente vai conversar com a brasileira Fernanda Pontoni, que está em Orlando e conversa com a gente gentilmente agora, diretamente de Orlando, com o jornalismo da Nova Brasil. Bom dia, Fernanda, espero que esteja aí em segurança. Como é que tá a situação? Você mora em Orlando? Bom dia. Sim, moro em Orlando há 9 anos. E como é que tá a situação por aí? Orlando, qual é a recomendação? Qual é o alerta? A gente viu que os parques estão fechados, mas vocês podem continuar em Orlando? Tem muitas pessoas chegando a Orlando, inclusive, para se abrigar? Sim. O que ocorre é o seguinte, a nossa experiência de 9 anos de furacão, né? Esse, na verdade, é o terceiro mais preocupante. Pegamos o Matthew, pegamos o furacão Irma e agora o Milton. Os dois primeiros furacões que eu mencionei, nós saímos da cidade, né? A gente não tinha muita experiência, muito medo. E dessa vez a gente decidiu ficar, primeiro porque a gente está confiando plenamente que é algo que o Brasil deveria ter e aqui nós temos, que é a prevenção sobre os desastres, né? Então, o governador, o DeSantis, aqui da Flórida, ele define quais são as cidades, junto com um grupo, informando as cidades que devem ser evacuadas. Orlando não teve esse chamado. E o furacão, eu estou olhando para vocês e estou vendo a nossa TV aqui, o furacão ele está mudando de rota, né? Então a gente já teve mais eminente e por enquanto ele vai passar sim, vai ser forte, mas a gente está com todas as medidas preventivas cabíveis para se manter em casa e ficar seguro. Fernanda, agora a gente teve cidades em que elas foram evacuadas, a gente até comentava a história de Tampa aqui, que teve a prefeita dizendo que quem ficar por aqui vai morrer, vocês têm que sair daqui, vocês têm que procurar lugares mais seguros para ficar. Isso faz com que, por exemplo, Orlando, que não tem esse alerta, receba mais pessoas aí de outras cidades. Você consegue perceber isso ou ainda não dá para perceber? A gente ainda não consegue ter a dimensão da quantidade de pessoas que a gente está recebendo em Orlando, né? E por isso que a gente começou o trabalho preventivo também com a ONG. Nós participamos em Fort Myers, quando aconteceu o furacão Ian, né? Então, lá foi, assim, catastrófico. Eu nunca imaginei viver o que eu vivi no furacão Ian. Acredito, sim, que a gente tem recebido pessoas, até pelo volume de estradas, mas só para vocês terem uma noção, Orlando, ele está no meio do mapa, né? Por isso que a gente chama de Central Florida. O furacão, ele está pegando toda a costa oeste. Então, aonde ele está atingindo? Ele está atingindo as praias mais lindas que a gente tem. Que eu até me emociono, né? Então, ele está atingindo Tampa, ele está atingindo Clearwater, Anna Island, Sarasota, que são praias maravilhosas. Então, a intenção é que eles subam. Eu tenho amigos, pessoas que, por exemplo, estão indo para Georgia, estão indo para South Carolina, né? Pessoas que já desceram para Miami, por exemplo, né? Ali vai ser uma tempestade forte. Orlando, eu sempre acredito que é sim um polo de acolher pessoas, até pela infraestrutura turística que nós temos, né? Nós temos vários shelters. Nós temos em torno de 10 shelters que já estão preparados para receber. E o outro termômetro que faz com que Orlando acione são os parques. A Disney fecha quando ela percebe que realmente vai haver um risco de vida. Então, quando ela anunciou ontem, anteontem ela fechou já os hotéis. Então, todos os hotéis da Disney possuem shelter. Eles são preparados. Aí, ontem, ela decidiu fechar os parques. E aí, em sequência, veio a Universal, SeaWorld, todos eles. Então, esse para nós é um termômetro. Então, eu acredito que sim, a gente está recebendo pessoas, mas o impacto não vai ser grande. Não vai ser coisa assim, que você só uma diz, tempestade. Os shelters que você diz são esses abrigos, né? E eu queria entender também, Fernanda, você fala assim, estamos preparados. O que é se preparar para um furacão? É você ficar dentro de casa? Você tem algum abrigo mais seguro dentro da sua própria casa? É você estocar? Como é que tá a questão de alimentos, de produtos, para vocês se manterem aí nas próximas horas e próximos dias, talvez? Assim que a gente recebe o aviso, né, de furacão, de tornado, é o que eu falei, né? Eu brinco, eu falo para uma paulista e para um carioca, passar o que a gente passa aqui é algo normal, entendeu?
É que faz muito alarde, né? Mas quais são as preparações? Então, por exemplo, aqui a gente tem a área externa da casa, que é aqui atrás é onde eu tô, tá? Vocês estão vendo que as janelas já estão fechadas. Então, tudo que a gente tem lá fora, que pode ser iminente de um vento forte, sair, danificar, estragar, voar, a gente põe para uma área de abrigo. Essa é a primeira coisa que a gente faz. As escolas, elas estão fechadas a partir de hoje. Então, quarta, quinta e sexta não haverão aula, tá? Por quê? Porque algumas escolas também são abrigos. O shelter que eu te falei é o abrigo, tá? O que a gente se previne também? Carvão e gás, porque aqui a maioria dos fogões, eles são elétricos, então a gente tem carvão e gás. Por quê? Porque a gente vai usar a churrasqueira caso venha a faltar luz. A outra prevenção, a maioria das casas possuem banheiras. Então, nós enchemos de água as banheiras. Caso falte água, você tem a banheira para tomar banho, para usar na descarga, enfim. Eles vêm com uma lista, pessoal. É uma preparação que eu nunca vi na vida. Então, água, alimentos enlatados, que são fáceis para você comer, pilha, velas, lanternas. Então, essas são as necessidades básicas que nós utilizamos para a gente se manter num furacão. A outra coisa, obviamente, é você ter uma mala preparada, né? Então, você tem que ter uma mala preparada com os seus itens básicos, os seus documentos pessoais, num saco plástico, num ziplock, né? Por quê? Porque caso o furacão mude de rota e você tenha que sair de emergência, você já tem isso. Ontem nós, por exemplo, tomamos a decisão, a gente nunca tinha feito isso, mas a gente mora num lugar que tem muita árvore, né? Nós temos 2 veículos e os 2 veículos não cabem na garagem, porque garagem de americano a gente usa como extensão da casa. Então nós deixamos o carro maior dentro da nossa garagem e levamos o carro menor para um estacionamento no centro da cidade que o prefeito, né, já tinha liberado estacionamentos, o governador já liberou os pedágios, então as pessoas estão trafegando sem pagar pedágio, e deixamos o nosso carro menor nesse lugar, que é um prédio, né, um estacionamento gratuito até sexta-feira, né? Então essas são as prevenções, as medidas de segurança que a gente tem. Fernanda, e o que está dizendo aí o noticiário a respeito dessa rota do furacão e a respeito da chegada dele efetivamente para tocar em solo, hein? Tá passando agora, tá? Então eu tirei meu óculos para ver a TV. Bom, ele vai atingir Everglades, Naples, Fort Myers e ele vai atingir hoje à noite, tá? Aqui na Flórida. Ele ainda tá categoria 5. O risco de vida, ele é basicamente no Golfo do México. Então, nessas cidades que eu acabei de dizer para vocês, Fort Myers, Naples, infelizmente Fort Myers, novamente. Ele vai passar aqui em Orlando e o que nós temos é uma gravidade, tá? De float. O que é float? Enchente, tá? Então, por quê? Porque aqui em Orlando, especificamente, que ela tá falando agora, tô traduzindo para vocês, tá? Nós vamos ter tornados e eles estão declarando estado de emergência, tanto na Geórgia, olha aí o pessoal que foi para Geórgia, quanto aqui na Flórida, tá? Ele ainda tá categoria 5 no oceano, então eles estão colocando como um elevado risco os lugares de Leesburg, Ponciana, Orlando, Daytona Beach, Astor e Titusville. E esse risco nosso, por enquanto, que eles estão colocando, está relacionado a ventos fortes e landfall, né? Que é, na verdade, as enchentes. E vai faltar luz. Estão dizendo que provavelmente a gente vai ter falta de luz e que mais? E, basicamente, falta de luz, a chuva muito forte nesses lugares. Orlando vai chegar o vento em torno de 35 a 40 milhas por hora, isso é bastante. Daytona de 35 a 40, que já é o Oceano Atlântico, então ele está vindo do Golfo. E os sacos de areia também que a gente coloca, né? Nós colocamos sacos de areia nas portas. Então, por exemplo, aqui atrás, pena que ainda tá de noite, não dá para vocês verem, mas a gente tem um lago, né? Então a gente tem que se preparar por conta da enchente, o lago vai encher e aí a gente acaba colocando os sacos de areia como barreira
de forma preventiva que a água não entre na casa, né? Fernanda Pontoni, brasileira que vive em Orlando há 9 anos, que está se mobilizando, inclusive participa de ONG, já se mobilizando aí com outras pessoas para ajudar, né, outras pessoas que possam ser vítimas desse furacão. A gente agradece demais por você conversar com a gente, por você relatar toda essa situação de muita tensão. E a gente vai continuar em contato e torcendo para que, né, tudo corra bem e que você possa entrar com a gente falando que a situação não foi tão ruim, que passou, assim, e que a gente possa acompanhar isso bem de pertinho com você. Muito obrigada e boa sorte. A gente que agradece, tá? Continuem torcendo, compartilhem aí tudo que vocês puderem sobre a nossa ONG, porque a gente montou justamente esses postos para pós-furacão. Então a gente só sabe o que vai acontecer na sexta, né? Porque ele vai estar passando aí nesses dias. Tá certo. Obrigado, Fernanda, atendendo aqui o jornalismo da Nova Brasil nesta manhã. Até mais. Valeu. Trazendo aqui esse relato importantíssimo para a gente entender melhor o cenário da passagem do furacão Milton, né, Michele? É isso. Vamos falar com a Maria Clara Sasaki agora. Tempo Ok Meteorologia, na Nova Brasil. Bom dia, Maria Clara Sasaki. Esse furacão chamando a atenção de todo mundo. Ouvimos atentamente aí as instruções e os relatos da Fernanda Pontoni. E eu comentava aqui mais cedo que basicamente é o aquecimento do oceano, a transição para o Laninha, talvez sejam os dois principais fatores para levar a esse tipo de fenômeno. Não, Maria Clara, bom dia. Olá, muito bom dia, Nonato. Bom dia também a todos que nos acompanham, Michele. Olha, realmente, Nonato, o aquecimento, né, das águas do oceano é algo que fortalece muito os furacões, porque eles se alimentam dessas águas mais aquecidas. Então a gente tem uma temperatura muito elevada, muito acima da média nas águas do Oceano Atlântico, no Atlântico Norte, e isso tem favorecido a ocorrência de tempestades e fortalecendo as tempestades que acontecem. Além disso, nós estamos também com essa transição para o Laninha, não estamos mais com o El Niño, já estamos aí com uma chance de ocorrer Laninha no decorrer dos próximos meses, mas é um Laninha ainda de fraca intensidade. Mesmo assim, já mexe com a circulação de ventos na atmosfera e isso acaba fortalecendo e aumentando até a ocorrência de tempestades, de furacões na região do Golfo do México. Então, esses dois fatores com certeza são os principais, mas a gente acaba dando mais destaque aí para as águas mais aquecidas do oceano, que é um combustível fundamental para alimentar esses furacões e dar intensidade para eles, né? Tanto que o furacão Milton, ele evoluiu muito rápido, em menos de 24 horas, ele passou aí de categoria 1 para categoria 5, está neste momento com categoria 5, então é um fenômeno que acabou vindo com uma forte intensidade e evoluiu muito rápido, e isso que tem chamado bastante a atenção, viu, Nonato? Qual a previsão exatamente para ele tocar o solo? A gente consegue prever isso? Agora há pouco a Fernanda falou que, inclusive, algumas pessoas que fugiram para a Geórgia e agora ele está nessa mudança de rota que pode atingir mais fortemente a Geórgia. A gente ainda pode ter muitas mudanças até ele, de fato, atingir o solo, Maria Clara? Podemos, a gente vai monitorando, né, Michele, a intensidade dos ventos, o deslocamento do sistema. A gente tem um cálculo, né, de velocidade de deslocamento, como que ele está se deslocando, e a gente faz essa projeção, essa estimativa de quanto tempo à frente ele deve atingir o continente. Então a expectativa agora, neste momento, é que ele atinja entre hoje à noite e a madrugada de quinta-feira as áreas do continente, nos Estados Unidos, provocando aí rajadas de vento de forte intensidade. Ontem nós tínhamos uma possibilidade de que ele atingisse o continente com categoria 3, mas hoje, nas atualizações de hoje, a gente já enxerga uma condição para que ele atinja o continente com categoria 4, mais intensa. Rajadas de vento acima de 215 km por hora. Vai provocar elevação do nível dos rios, né, do nível do oceano também. As ondas podem chegar até 3 metros de altura. As rajadas de vento, como eu falei, passando aí de 200 km por hora no momento que o fenômeno tocar o continente. E devemos ter também destruição com relação às redes elétricas, telhados das casas, todos os transtornos relacionados a uma tempestade, e um furacão de categoria 4 é extremamente destrutivo. Então isso que chama muita atenção, essa intensidade com que o fenômeno deve tocar o solo, deve tocar o continente.
Quando ele toca o solo, ele perde intensidade. A tendência é que, conforme ele for avançando pelas áreas continentais, ele vai diminuindo, vai perdendo intensidade de rotação, vai perdendo potência, o atrito mesmo com o solo e também a falta da água quente do oceano faz com que ele perca intensidade, mas deve atingir a costa com categoria 4, que é extremamente destrutivo, Michele.